Trocas inteligentes versus trocas desnecessárias. Vamos conversar com a nutricionista doutora Carolina Pimentel. Seja muito bem-vinda. Obrigada, como vai? Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Trocas inteligentes versus trocas desnecessárias. Ou seja, eu troco, por exemplo, pão pela tapioca. Foi 6 por meia dúzia. Foi 6 por meia dúzia. Ai, doutora. Por quê? Isso é muito importante a gente falar sobre isso, não é mesmo? Na verdade, o pão e a tapioca, eles são do mesmo grupo alimentar. Então, se a gente for pensar em termos de nutrientes, de carboidratos, principalmente, é a mesma coisa. Mas o que é importante aqui? Variar. Então, um dia pão, se você tiver com vontade, outro dia tapioca. Agora, se obrigar a fazer essa troca achando que vai ser superior, é mais importante que isso seja feito de maneira natural e variando sempre o cardápio. Tá. Agora, uma troca inteligente para isso seria substituir por um grão integral, por exemplo. Que tal um mingau de aveia? Você sabe, Regina, que a nossa população consome quantidades muito baixas de cereais. E isso é realmente preocupante. Então, para a gente incrementar aí 2 a 3 porções de cereais integrais, poderia ser uma troca mais interessante. Tá, então, olha, aqui já respondemos o primeiro. Olha, que delícia esse pãozinho e delícia essa tapioca. 6 por meia dúzia. Sim. O que está escrito aqui? É isso. Então, é só a gente virar para cá. É uma troca desnecessária, a menos que eu queira variar o paladar. Mas aqui, doutora, tem uma questão. Se eu quiser evitar o glúten, aí faz sentido. Aí faz sentido, aí faz sentido. As pessoas que são intolerantes ou sensíveis, daí faz todo sentido. Tá, vamos continuar aqui no café da manhã. Presunto e peito de peru? Desnecessário. Jura? São 2, na verdade, novamente, do mesmo grupo alimentar. Tá. E nesse caso, a gente ainda está falando de embutidos. A Organização Mundial de Saúde colocou esse grupo esses alimentos como alimentos cancerígenos, né? A porção de 50 gramas por dia, que são 2, 3 fatias, já pode elevar o risco para o câncer de cólon retal em até 18%. Você está brincando. E nós, mulheres, é a segunda causa de câncer mais diagnosticada. Então, a gente precisa ter atenção e não achar que está fazendo troca melhor ou mais saudável. Então, vamos lá. Aqui, ao invés do presunto ou do peito de peru, eu poderia consumir um queijo branco. Olha, a gente trouxe inclusive a ideia do atum, por exemplo, que também é um alimento industrializado, se a gente for pensar, então, por exemplo, em praticidade, né? Então, a gente tem 2 aliados importantes, mas quando eu comparo o atum, ele não é desse grupo dos embutidos, ele é só conservado ou em água com sal ou em óleo e a gente ainda ganha uma gordura muito boa, que é o ômega 3. Então, estimular o consumo de peixes é interessante. No atum, alguma preferência pelo que está conservado em água ou o que está conservado em óleo? Bom, daí depende muito de como você está controlando aí as suas calorias durante o dia também, né? Agora, é importante lembrar que ele tem quase a metade do sódio do que tem, por exemplo, esse peito de peru. Então, por isso que é uma troca bem inteligente. Bem inteligente, saudável. Saudável. O que nós temos aqui, doutora Carolina? Esse é um iogurte natural. E ao lado um iogurte adoçado e aromatizado. Então, aquele sabor morango, por exemplo. Essa troca é uma troca inteligente. Ai, juro que eu fiquei em dúvida. Juro que eu fiquei em dúvida. Por quê? Vale, então, consumir o natural? Vale consumir o natural. Primeiro, ele tem menos açúcar. Segundo, ele tem menos desses aditivos. Então, a gente está falando dos corantes, dos saborizantes. É importante a gente esclarecer que os aditivos são seguros. A gente tem uma legislação que controla tudo isso, mas não dá para competir. Ainda mais quando a gente está pensando na alimentação das crianças que estão formando hábitos alimentares. Se eu pegar um iogurte natural e bater com um morango fruta... Gostoso. Gostoso, mas ele nunca vai chegar nesse sabor tão atrativo e nessa cor tão atrativa. Então é importante que a gente acostume o nosso paladar. Posso fazer uma observação? Eu não falaria tão atrativo, tão doce. Tão doce, pode ser. Não é tão doce, porque depois que eu parei de comer açúcar, e já parei de comer depois de velha, que eu fui diminuindo e tal, como esse doce é um doce enjoativo, deixa um resquício aqui que não é gostoso. E como você demorou um tempo, não foi? Para conseguir diminuir o açúcar, para reeducar o paladar.
Então essas trocas que a gente usa os alimentos sempre mais perto do natural é interessante por conta disso, para ajudar a formação do paladar e dos hábitos saudáveis. Então aqui, entre o iogurte aromatizado, adoçado, colorido e tal, e o natural ou a coalhada, vai na coalhada que é inteligente. É inteligente. Tá. Que mais? Onde mais? Aqui, esses dois. Ah, esse eu acho que também é outro que causa bastante O que nós temos aí? O dúvida, biscoito né? recheado? Nós temos biscoito recheado e um biscoito com alegação de mais saudável ou mais fibras, alguma coisa assim. Eu acho que é inteligente. Você acha que é inteligente? Vamos... Mas é desnecessário. Regina, olha lá, a porção são 3 bolachas recheadas que a gente compara com a porção de 6 biscoitos desse tipo simples. Olha, vamos colocar ao lado, eles são equivalentes. São. Não é mesmo? Então, são equivalentes também em relação ao teor de açúcar, por exemplo. Então, qual que é a ideia aqui? É doce por doce, não é mesmo? Então, se você tá com vontade de comer um doce, coma aquele doce que você tem vontade. É muito mais interessante aqui e mais inteligente a gente prestar atenção no comportamento alimentar. Então, entender o tamanho da porção, saborear esse momento, mastigar bem e, de fato, matar aquela vontade que você está de comer esse alimento. Quer dizer, eu não ganho nada. Eu não tô comendo nada saudável, eu não como doce que eu tô com vontade. Exato. E ainda acho que tô sendo e inteligente. ainda acho que estou sendo inteligente. Mas, ô, doutora, e esse recheio? Você consegue abrir? E esse recheio que me parece tão artificial? Né? E é mesmo. Também, assim, não tem uma boa qualidade nutricional, mas a gente também não come só nutrientes, né? A gente come esses alimentos por prazer também. Então, aquele momento que você está com vontade, é óbvio, né? Que no dia a dia, trocar um biscoito por uma fruta é a coisa mais inteligente que você pode fazer para sua dieta. Tá. Mas quando a vontade, a gente sabe que às vezes dá vontade De comer aquela coisa que a gente sabe que não faz bem. Exato. Então, esse tipo de substituição é desnecessária, mas talvez um chocolate mais amargo possa até ser mais interessante. Do que um dos dois aí. Do que qualquer um gostoso. desses. Tá. Aí vou pedir pra você virar essa Claro. plaquinha. Então, fruta ou barrinha de cereal? A fruta. Ah, com certeza. Aí, com não certeza. não tem... Até porque só 1 a cada 3 brasileiros consomem as quantidades adequadas de frutas, verduras e legumes. Então, eu sou uma defensora desse grupo de alimentos. Que legal. Qualquer oportunidade é uma oportunidade para a gente consumir mais vegetais. E aqui, por ser assim, barra de cereais, tem um apelo saudável, não é Super, a mesmo? embalagem já nos Exato. induz a achar que é saudável. Mas, na verdade, a gente está ocupando o espaço desses alimentos que devem fazer parte do nosso dia a dia. As frutas, elas são coloridas, não são? Isso quer dizer... Aromáticas. Aromáticas, exatamente. Então, cada pigmento dessas frutas, desses vegetais, está nos fornecendo algum composto bioativo, algum nutriente que é antioxidante, a gente chama de fitoquímicos. Então, consumir esses alimentos na sua forma natural é muito inteligente. E vocês colocaram aí a maçã e a banana aleatoriamente ou é uma sugestão? Pode ser uma sugestão, são as frutas do hábito do brasileiro. Né? Então é uma sugestão, eu acho que principalmente para aquelas que estão pensando aí, nossa, ontem eu não comi ainda nenhuma fruta, hoje... Vai na banana, né? Você sabe que quando minha filha era pequenininha, mas pequenininha assim, ela não sabia escrever. Uma vez ela chegou em casa, eu já contei essa história aqui, mas para a doutora vai ser a primeira vez. Ela falou, mãe, por que sempre nessa casa sempre tem maçã, banana e laranja? Maçã, banana e laranja. Ela repetiu umas 5 vezes. Eu falei, mas Rafaela, que outras frutas que a mamãe vai comprar? Ela falou, caju, morango, melancia, jabuticaba. Nossa, ela deu uma lista. Tá vendo? Minha cara foi no chão, eu não esqueci nunca mais. Que lição Nunca bonita, mais. né? É sobre isso mesmo, é a variedade. Então, para quem ainda não consome essas quantidades adequadas das frutas, pelo menos 2 a 3 por dia, escolhe aquela da sua preferência. O segundo passo é justamente o que a Rafaela está nos ensinando, variar. E criança tem um paladar que não é viciado como
como o nosso, né? Elas vão experimentando e vão gostando. E ela adorava caju, eu comprava bandeja de caju para ela pequenininha. E principalmente as crianças que não são tão seletivas, a gente tem que deixar elas muito expostas a esses alimentos. A cor atrai, exatamente, o tato, né? Tem toda uma experiência sensorial que a gente não capta mais. E quando elas são pequenininhas, deixar essas frutas à altura, para que elas possam mexer mesmo, cheirar, tocar, isso tudo faz parte da formação do hábito alimentar, que é o primeiro passo para uma alimentação saudável. E é muito legal ver uma criança se embrenhar na aventura de comer o que ela tem vontade sem esses vícios nossos, assim. Para as minhas fadinhas da nutrição, então. Doutora, e esse daqui, o que que tem? Esse a gente tem um hambúrguer vegetal e um hambúrguer de carne. Hambúrguer vegetal de soja? Não. Pode ser de soja, pode ser de grão de bico. Hoje a gente tem hambúrgueres com uma tecnologia que se assemelham exatamente à carne. Então, parece até que tem aquele vermelhinho do sangue da carne e o sabor é muito igual. Então, nós temos aí um hambúrguer vegetal ou um hambúrguer de carne. Acho que nesse caso é um hambúrguer de ave, né? De frango. De frango. Eu iria no de frango. E eu acho inteligente. É desnecessário. Hambúrguer é hambúrguer, né? Então, na verdade, assim, a gente sempre tem que estimular mesmo a redução do consumo das carnes, por uma questão de saúde e agora por uma questão da saúde planetária, né? Então, sempre que a gente puder estimular que consumir mais vegetais é importante. Mas isso criou uma demanda também para que novos produtos à base de vegetais fossem criados e que não necessariamente têm esse mesmo apelo saudável, que eu acho que é o caso desses hambúrgueres vegetais. Me soa muito estranho. Sou estranho? Me soa muito estranho. E eu acho que vai da mesma linha da bolacha. Se você tá com vontade de comer um hambúrguer, né? Vai no que você entende que seja hambúrguer. Vai no que você entende que seja hambúrguer. É claro que a gente não tá falando aqui dos vegetarianos, que por questões, né, por outras questões resolvem parar de comer carne. A gente tá falando daquela pessoa que simplesmente acha que vai fazer uma troca mais saudável. Mas hambúrguer é hambúrguer e tem que ser consumido com moderação. E tem uma outra questão também, que as pessoas se punem, né, com a questão da alimentação. Quero hambúrguer, mas não posso. Aí sofre, come uma carne que não gosta. E é justamente isso que a gente tenta trabalhar tanto num comportamento alimentar saudável, que as pessoas comam sem culpa e que elas aprendam a regular a fome e a saciedade, né? Para que a gente também consiga controlar o nosso peso, porque isso é importante, é uma variável de saúde, mas que isso seja de maneira natural e saudável. E o prazer de comer, não vamos acabar com isso. Nunca, né? Não existe alimentação saudável sem prazer. A alimentação saudável é prazerosa. Adorei. Perguntas do pessoal de casa, porque é um assunto polêmico e gera muitas dúvidas, né, doutora? Então vamos lá. Primeira pergunta que a doutora Carolina Pimentel vai responder é da Lilian. Substituir o sal marinho pelo sal rosa faz diferença na alimentação? Faz diferença no seu bolso, né? Porque o sal marinho né, tem um valor muito maior. Sim, o sal rosa, eu quero dizer. O sal mais rosa caro. É mais caro. Ele, assim, o sal rosa lá do Himalaia, então muito cuidado, que às vezes ele tem um corante, né, que tá, então assim, ele é realmente menos acessível. Tem mais micronutrientes? Sim, pode ter um pouco de mais minerais, mas ninguém usa sal como fonte de mineral. E outra coisa, o nosso sal marinho aqui no Brasil é iodado. Nós, mulheres, principalmente as mulheres em idade fértil, precisam desse iodo. Então essa substituição ela pode ser bem problemática. Fique no sal marinho, tá tranquilo e controle o sal, né? Porque sal demais também não é saudável. Tá. Próxima pergunta da Eliane. Estou querendo emagrecer e não costumo jantar à noite. Posso substituir o jantar por um lanche ou um wrap? O que é o wrap? O wrap é aquele, geralmente é um pão mais tipo folha, né? Ou um pão sírio que que é enrolado, né? A ideia, acho que a ideia é a mesma no sentido de lanche. Acho que quando a pessoa pensa no jantar, pensa naquela composição, talvez arroz, feijão, salada, né? Quando a gente quer perder peso, precisa ter um desequilíbrio. O que a gente consome deve ser menos do que a gente gasta. Então, não necessariamente trocar jantar por lanche
vai fazer você perder peso. O que vai fazer você perder peso é aumentar o seu gasto energético, aumentar a atividade física e diminuir essas calorias no total. Então, se o lanche for mais leve, pode ser uma boa opção, né? Então, fique atento que ele tenha bastante verduras, bastante folhas como base aí dessa refeição. Perfeito. Próxima pergunta, Poliane. Não consigo tomar café sem açúcar. Eu já tentei de todo jeito, mas eu não acostumo. Qual açúcar posso usar para substituir o branco? O mascavo é realmente melhor? Ai, mas café com açúcar mascavo, será que vai ficar gostoso? Eu tomo café sem açúcar, eu não consigo nem falar porque eu acho que eu nunca experimentei, né? Café com açúcar mascavo. Eu me acostumei, mas foi difícil. No começo eu tomava e fazia assim. Você usa açúcar mascavo? Eu não uso nada agora. Ah, que é o mais interessante, né? Mas vamos tem um caminho para isso, né? O açúcar mascavo, ele é menos processado no sentido que ele tem assim uma matriz um pouco mais íntegra, é fonte de mais vitaminas. Mas a gente vai cair no mesmo lugar do sal rosa e do sal marinho. Então, o que é interessante, Poliane, é você começar a diminuir a quantidade de açúcar de uma maneira geral. Então, você adoça com 3 colheres, começa a adoçar com 2 colheres. Você adoça com 1 colher, começa a adoçar com meia colher. Então, vai num processo gradual até ir reduzindo a quantidade de açúcar. Porque dependendo de quantos cafezinhos a gente toma no dia, esse açúcar pode fazer diferença, né? Então, assim, de pouquinho em pouquinho... De pouquinho em pouquinho. Você vai alcançar o seu objetivo. Mais uma, da Marcela. Há 4 meses me tornei vegana, porém, continuo praticando atividade física e me preocupo com a ingestão de proteínas. O que posso usar para substituir a proteína animal? Ótima pergunta, Marcela. Você tem que usar as proteínas vegetais. Aonde a gente tem proteína vegetal? Grão de bico, ervilha, feijão. As sementes e as oleaginosas, né, as castanhas, as nozes, também tem quantidades de proteína. Uma preparação como hummus, por exemplo, que é aquela pastinha de tão gostoso, grão de bico com a tahine, que é a semente de gergelim. Isso dá uma combinação proteica muito interessante e também não torna tão saciável, porque você passa no pão e consegue uma quantidade maior. Então, utilize as proteínas vegetais que você vai encontrar principalmente no grupo dos feijões. Tá, agora, para a gente encerrar, doutora Carolina, assim, não sei se é possível, mas para quem está se preocupando, ou porque tem criança em casa, ou porque está preocupada com a própria saúde, para quem está colocando mais atenção na alimentação, o que a doutora diria? Coma mais frutas, verduras, legumes, cereais integrais, grãos, castanhas oleaginosas, né, sementes. Essa tem que ser a base da sua alimentação. Mais feira e menos pacote. Exato. E outra dica boa, 5 cores no prato. Né? Quando você tiver 5 cores no prato, é porque você está consumindo alimentos desse grupo, não tem como escapar, né? Então, esse é um bom parâmetro. Monte seu prato e veja se ele tem 5 cores. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada por falar da alimentação de um jeito gostoso. Obrigada. De um jeito gostoso. Que doutora bonita, né? Nossa Senhora, a doutora Carolina Pimentel é nutricionista. O Instagram da doutora Carolina Pimentel é DRA Carolina Pimentel. Tudo junto, DRA de doutora. Então fica Dra Carolina Pimentel é o Instagram da doutora Carolina Pimentel. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Obrigada.